Olá minha gente, sejam todas e todos muito bem-vindos de volta ao canal. Estamos na última semana de preparação, para o primeiro dia de prova. E o vídeo de hoje é um pouquinho mais curto para não tomar o tempo de vocês. E foi instigado, por uma pergunta, por um comentário, na verdade, de um inscrito no canal, que é a respeito da sensação que a gente, porventura, possa ter de que em algumas matérias, em algumas áreas, a gente atingiu um certo teto e que isso eventualmente pode se reproduzir, na prova do próximo domingo. E aí, em termos bem gerais, o comentário dele foi no sentido de que fez, salvo engano, 29 acertos em linguagens no Enem 2021, estudou este ano inteiro para linguagens e em um certo seminário ele voltou a alcançar esse mesmo patamar de apenas, entre aspas, 29 acertos em linguagens, E a minha resposta ao comentário dele foi no sentido de que essas flutuações em termos de desempenho ou de número quantitativo de acertos, elas são absolutamente normais. E são normais porque há diversas variáveis que podem interferir ou concorrer para isso acontecer. Isso vai depender do tipo de prova que você está fazendo, se as questões que foram selecionadas para aquele simulado, elas têm um nível mais alto ou não. Vai depender do momento em que o indivíduo está fazendo a prova. A gente pensa que isso é detalhe, mas isso pode fazer realmente diferença. Vai depender do cansaço, do momento do cansaço, de uma série de fatores. Então, esse tipo de variação é normal. Eu mesmo, por exemplo, na área de matemática, eu tinha acertado em 2020 33 questões, salvo engano. Estudei muito matemática o ano passado, mas muito. Eu diria que talvez quase 50% do meu tempo era dedicado à matemática e acontecia de em alguns simulados eu acertar 26 questões. Em alguns eu acertava 42, 43 questões, mas havia essa flutuação que eu entendo como natural, porque existem todas essas variáveis que eu elenquei. Então eu sei que vocês estão, eu sei e entendo que vocês estão, à flor da pele, tensos, ansiosos e um resultado aquém do que você almeja e para o qual você se preparou pode gerar um desconforto e uma tensão adicional em relação a isso, mas entendam que isso é natural, que isso é previsível, eu diria. Uma maneira de você aferir ou dimensionar, como está o seu desempenho, qual a tendência do seu desempenho na prova do próximo domingo, seria você pegar os simulados no todo que você fez ao longo do ano e ver qual é a média de acertos por área nesses simulados. Há uma tendência de que o seu desempenho no próximo domingo orbite em torno dessa média. Digamos que você tenha acertado aí, por média, 34 questões em linguagens, muito provavelmente o seu desempenho de domingo vai estar aí próximo. Eu diria de 30 a 37, para colocar um intervalo razoável, digamos assim. Então, por mais que seja difícil, tente não se deixar abalar por um resultado fora da curva ou fora da expectativa que porventura você possa encontrar no simulado daqui para a prova de domingo. Eu insisto, na semana de prova do segundo dia do ano passado, eu acertei em um simulado, acho que foi do Ari de Sá, 26 questões em matemática. Mas quando eu olhava retrospectivamente, o todo, a média dos meus acertos em matemática, eu percebia que aquele resultado, 26 questões, era muito desviante do bloco de média de acertos nessa área. Tudo bem? Então tente não se abalar, não se deixar dominar pela ansiedade de um resultado ruim,
Porque, reitero, é a média dos seus acertos que vai dar um indicativo mais preciso, mais apurado de como ou da tendência do seu resultado na prova do próximo domingo. Uma recomendação derradeira é: façam o máximo de simulados que vocês julgarem necessários para o caso de cada um. Corrija esses simulados, faça revisões do material ou dos materiais. Eu já disponibilizei resumos aqui no canal. Vou deixar inclusive aqui o link de um vídeo onde eu apresento os meus resumos, né? Disponibilizo na descrição daquele vídeo o link para o Drive com os meus resumos de humanas, de linguagem, de matemática, modelo de redação, estilos de questões, enfim. Vocês têm esse material, tentem conservar, apesar de ser muito difícil, eu reconheço, uma certa tranquilidade, uma certa serenidade. E aí na próxima quinta-feira eu não vou publicar, né, vídeos aqui no canal, eu volto no sábado, véspera de provas, para deixar, né, para vocês uma mensagem especial de incentivo, de força, de reconhecimento pela luta de cada um, né, durante este ano. Eu me inscrevi, né, para a prova do Enem. Eu vou tentar fazer essa prova para comentar aqui com vocês. Obviamente vou sem estudar, porque o tempo não me permitiu, mas o farei muito mais no sentido de compartilhar, de comentar a prova e tentar acompanhar mais de perto essa saga de cada um de vocês, tá bem? O vídeo vai ficando por aqui. Tenha uma boa semana de estudos. Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.